Estamos recebendo na Web TV da OAB de São Paulo o Dr. Jarbas Macchione, presidente da Comissão de Direito Tributário. Ele vai tratar de dois assuntos que interessam diretamente ao advogado. O primeiro deles é uma instrução normativa da Receita Federal de número 1531, que estabelece que o advogado, a partir desse ano, deve informar o CPF de todo cliente, pessoa física, que fizer pagamento de honorários a ele. Dr. Jarbas, essa instrução normativa, ela é de fácil aplicação? Não. A instrução normativa vai trazer mais um trabalho burocrático para o advogado, com pouco proveito. Quer dizer, o recibo do advogado não é tão utilizado quanto o médico para deduzir despesas. Então, na verdade, o que há aí é mais uma burocracia para o advogado. Eu já ouvi de vários advogados antigos que cada vez mais o governo nos transforma em despachantes, sem receber por isso, né? Antigamente o advogado não preenchia guia, era o cartório que fazia. Hoje não, o advogado tem que preencher guia, tem que já preencher formulário para propor uma ação. Quer dizer, por exemplo, propor uma ação no processo eletrônico, às vezes, quando você tem muitos autores, é uma burocracia inacreditável, né? Então, o advogado está cada vez mais perdendo tempo. E tempo para o advogado é o principal, é a mercadoria dele, é a mercadoria de troca. Para você ter ideia, eu li o livro O Advogado, do Henri Robert, escrito no século de 18 para 19, né? Nessa passagem, ele já falava do tempo para o advogado. Ele já falava da correria, que era o advogado ia para audiência durante a semana, sábado, atendia os clientes. Aí ele falava, e domingo? Ah, depois da missa, é ótimo o advogado ir para o escritório, né? Poder trabalhar, que lá ele consegue trabalhar sossegado. Então, veja, nós estamos numa situação de pressão. Eu acho que essa medida da Receita Federal em nada ajuda. Ela tem tomado algumas medidas aí que seriam obrigações acessórias que são tão pesadas para o contribuinte que se transformaram quase que em obrigações principais. E como o advogado deve informar a Receita sobre o CPF do cliente? Ele cada recibo ele vai colher o CPF da fonte pagadora, vai informar através do carnê-leão. E no caso, por exemplo, do cliente não ter CPF, a instrução normativa estabelece qual o critério que o advogado deve adotar? Ela não estabelece. Às vezes é raro, mas você tem cliente que não tem CPF, não tem inscrição, pessoa simples, principalmente no interior, nunca tirou. Já vi casos de viúva que não tirou, vai ter que tirar, aí você recebe, você vai declarar como, né? Então, é situação muito complicada. Uma vez, alguém, num comentário, disse, bom, mas isso aí só vai prejudicar aquele que advoga para o tráfico, essas coisas. Quer dizer, isso não é verdade. Esse tipo de pessoa, se existir ou existe, que paga com esse dinheiro, ele não paga tributo. E como é que o senhor vê a decisão recente da Receita de que toda a instrução normativa agora vai ter um período de consulta pública antes de começar a valer? Isso é muito bom. Ela está abrindo uma brecha. A Receita, já ouvimos em debates, e sei que é um pensamento, ela pensa numa aproximação maior, pelo menos certos setores da Receita, uma aproximação maior com o contribuinte. Precisa ter essa aproximação. Não pode ficar nesse jogo acerto, erro, punição. Precisa ter uma flexibilidade para que as pessoas possam corrigir. A gente vê a dificuldade. A Receita Federal, por exemplo, comentários ao regulamento de imposto de renda, normas e instruções e comentários e não sei o quê, formam 2 volumes dessa grossura. Se pegar PIS e COFINS é mais ainda. Quer dizer, é difícil, é uma matéria complexa. E aí você dá chances certo ou errado, eu acho que precisa haver uma certa flexibilidade. A Receita dá um passo importante, mas precisa ter uma decisão política. A Receita precisa ter um ombudsman para o atendimento. Isso em caso que as pessoas saem de lá sem resposta ou não entendem o que está acontecendo. Perfeito. O segundo assunto que o Dr. Jarbas vai tratar é igualmente importante. É sobre os julgamentos secretos que estão sendo realizados nas delegacias da Receita Federal. Porque são promovidos por órgão colegiado interno. Dr. Jarbas, nem advogados, nem contribuintes participam desse julgamento? Não. Esse julgamento ele vai para uma das comissões julgadoras. Então, você tem um caso aqui, uma autuação em Campinas, pode ser julgado lá em Vitória, em qualquer local. Forma-se a turma e julga, a gente não sabe quando, onde, né? Só sabe que tem a decisão. Nem nós, advogados, na verdade, quem sabe quem tem a decisão é o contribuinte. O
Contribuinte que vai ser citado, aí tem que avisar o advogado, você perde alguns dias de prazo. Então, uma situação, é um julgamento secreto que, ao nosso ver, da comissão e da OAB de São Paulo, fere a prerrogativa do advogado. Se nós formos no artigo 7º, inciso 8º, lá do nosso estatuto, ele vai dizer que é direito do advogado tomar a palavra e falar em qualquer julgamento público, em qualquer julgamento do Poder Judiciário ou julgamento colegiado, inclusive da administração pública. Esse é um julgamento colegiado, tem mais de um. Então, se é meu direito pedir a palavra, preciso saber quando que vai ser, onde que vai ser, com antecedência para eu poder ir lá e falar. Então, isso está no nosso estatuto. Mas, além do que, uma defesa plena só se realiza com um advogado presente, atuante. Se você só for assinar uma petição, é diferente de você despachar com o juiz, é diferente de você trazer uma sustentação oral. Em toda a vida profissional, na sustentação oral, você vai ver que alguns casos são resolvidos na sustentação. Cria dúvida no julgador, ele reflete melhor, retira o processo e revê, muda o voto. Não é frequente, mas existe. Então, isso é mais um instrumento para auxiliar a fazer justiça no caso concreto. Atualmente, o advogado está participando apenas na segunda instância? Somente. Isso, quer dizer, você, num contexto em que se procura tirar do judiciário uma sobrecarga e incentivar outros meios de solução de litígios, como mediação, conciliação, o procedimento administrativo se insere de uma maneira essencial, porque eu posso resolver muitas demandas que poderiam ir para o judiciário no próprio executivo, através de um julgamento, mas ele precisa ser justo, ele precisa ser imparcial, precisa ser transparente e democrático. E essa proposta de mediação nos processos administrativos é bem aceito pela Receita ou é visto com restrição? Não, é visto com restrição. Ela precisa, o poder administração diante do princípio de uma interpretação talvez excessiva, de ampliação excessiva do princípio da indisponibilidade do bem público, né, da coisa pública, eles não costumam ver com bons olhos a mediação. Mas a mediação é um procedimento legal. Eu acho que isso precisa ser repensado e trazido ao judiciário, porque vai ser proveitoso para todos. O cidadão que quer pagar, às vezes não consegue, porque a carga tributária é alta, a gente sabe disso, né? Além da carga tributária ser alta, se você cair em inadimplência, os juros são muito altos, de uma maneira tão alta que você não vai conseguir pagar. É até compreensível. Se você deixar eles muito baixos, a pessoa paga outras coisas. Isso foi por isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma situação de um contribuinte que quer pagar o passado, está em dia, precisa repensar uma maneira de trazer esse contribuinte para a legalidade. E que medidas a OAB está estudando para combater esses julgamentos secretos? Bom, ela pretende esclarecer a opinião pública, porque é um direito do cidadão ser julgado, inclusive administrativamente com imparcialidade, e pretende tomar medida judicial que a OAB de São Paulo, com a prudência que ela sempre teve, tem examinado e já decidiu tomar as medidas judiciais. Então, nós devemos ter novidades em breve. Agradecemos a presença do Dr. Jarbas Macchione, presidente da Comissão de Direito Tributário aqui na Web TV. Sempre às ordens. Obrigado.